Olá, bom dia pessoal, Leonardo falando. Sejam todos mais uma vez aí bem-vindos ao nosso webinar. Todos aqueles que estão retornando aí a nossa prática aí de compartilhamento, muito obrigado pela fidelidade. A gente tem observado várias pessoas que valorizam bastante essa maneira que a gente tem buscado interagir com o mercado, compartilhar um pouco das experiências e tendências que temos visto como parte do time da GFT. Aqueles que estão participando pela primeira vez, legal vocês saberem que a gente trabalha com isso mais ou menos uma vez a cada mês, né? Diferentes temas, alguns temas mais técnicos, alguns temas mais de negócio. Hoje a gente vai fundamentalmente falar de APIs numa perspectiva mais de negócio que técnica, ainda que lateralmente a gente toque alguns assuntos técnicos e compartilhe algumas práticas que eu creio que podem ser do interesse de vocês, né? Para vocês saberem um pouquinho sobre a interação aqui no webinar, fundamentalmente existe o chat, eu vou estar de olho de tempos em tempos aqui, o painel de bate-papo, como o painel de perguntas e respostas que fica um pouquinho mais escondido aqui para mim. Qualquer um dos dois é válido, vocês podem fazer pergunta ou comentário a qualquer momento. Além disso, eu vou parar alguns momentos durante a nossa conversa aqui para falarmos um pouco e pegarmos um pouco a perspectiva de vocês, né? O interesse é muito grande sobre esse assunto, né? A API realmente tem despertado aí muita curiosidade, muita vontade de saber como usar, muita vontade de entender como que isso pode ser trabalhado dentro de cada negócio, né? E a gente vai procurar com esse webinar de hoje dar para vocês um leque bastante amplo de exemplos onde esse assunto, essa tecnologia, essa abordagem de negócio está efetivamente mudando algumas indústrias, né? E a gente vai compartilhar algumas coisas com vocês. A nossa agenda é essa que está aí agora na tela de vocês. A gente vai começar falando do negócio de APIs e eu vou pegar o exemplo da PSD2, que também é uma sopa de letrinha, assim como API, mas é um exemplo extremamente poderoso de como essa abordagem está impactando aí o nosso dia a dia de negócio, a competitividade, etc. Né? PSD2, como vocês vão ver já, é um padrão de pagamentos na Europa que entra em vigor agora em janeiro de 2018. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. A gente vai falar também sobre alguns exemplos adicionais, né? APIs numa perspectiva de provedor, APIs numa perspectiva de consumo, APIs entrando via startups que são fundamentalmente baseadas em APIs, está mudando bastante essas possibilidades novas de competir também em determinados mercados, alguns mercados novos, alguns mercados tradicionais também. A gente vai falar um pouquinho de quais são os elementos principais de tecnologia, que guardado alguma licença poética, a gente não vai entrar em nenhum detalhe de tecnologia, mas a gente vai dar para vocês uma perspectiva de quais são os elementos mais importantes que são normalmente considerados em um projeto de API. A gente vai contar um pouquinho para vocês sobre um exemplo de implementação de API em escala global, né, que foi implementado pela GFT. Vale a pena compartilhar um pequeno número de práticas aí que foram relevantes nesse exemplo de implementação. E quando a gente finaliza com algumas implicações, ou seja, o que nós hoje, né, alguma coisa de setembro, 20 e pouco de setembro de 2016, já entendemos como 27 de setembro, né? Já entendemos como relevante para alguém que quer trabalhar uma iniciativa de API, ou seja, o que eu tenho que me preparar, o que isso vai gerar para mim se eu efetivamente tiver sucesso nessa minha iniciativa de API, tá bom? Então esse é um pouco da nossa agenda, a gente espera cobrir isso aí em torno de 50 minutos a 1 hora no máximo, dependendo da interação de vocês. Como a gente está falando de API, eu acho que a gente tem que começar esse nosso webinar de uma maneira super open aqui, né? E eu começo compartilhando com vocês o que é hoje a referência, né, mais importante do ponto de vista de um catálogo global de
APIs, né, que é o Programmable Web. Não sei quantos de vocês já escutaram falar sobre isso. Esse cara aqui é um catálogo multi-empresa, né, dá para ver aqui, procurem mais de 15.865 APIs que estão catalogados aqui. Então, as pessoas físicas, as empresas, as organizações não lucrativas, elas publicam nesse catálogo de maneira que os desenvolvedores, as potenciais comunidades futuras venham a encontrar o que fazer, né? Então, aqui é um site muito bacana para quem quer ideias sobre o que APIs estão disponíveis. Então, sei lá, se a gente fizer uma busca aqui bem simples do tipo Facebook, a gente vai encontrar aqui dentro do Programmable Web, por exemplo, 219 APIs diferentes que estão tratando de algum tipo de funcionalidade ou com o Facebook embutido de alguma forma no nosso negócio, em diferentes categorias, com diferentes funções. Então, eu posso, por exemplo, abrir aqui a API de Facebook, anúncios do Facebook, e eu consigo enxergar, né, qual que é o seu endpoint, qual que é a sua homepage, qual que é o fórum, quais são os termos de serviço, quais são os padrões e quem são os followers, para dar alguns exemplos para vocês. No primeiro momento, todas essas coisas parecem muito techniquez, né? E a gente vai tentar, então, começar a olhar para o que significam essas coisas numa perspectiva de negócio. O que é bacana ver, né, e o exemplo do Programmable Web dá essa perspectiva para vocês, é o quanto nós começamos a ser submetidos a uma grande quantidade de APIs disponíveis no mercado, dos assuntos mais diferentes possíveis, né? Você pode procurar aqui via N outras, né? Eu posso procurar, por exemplo, em insurance. Eu chego aqui e procuro N outras APIs relacionadas com o tema de seguro, né? E eu posso, então, utilizar essas APIs, de novo, por vários tipos, corretores, seguradoras, pessoas físicas, provedores de sistema, etc., que estão provendo APIs. Isso dá para nós um pouco da temperatura do que a gente está falando aqui. Beleza? Depois desse primeiro exemplinho aí, para dar para vocês um pouco essa sensação da temperatura do que é API, eu vou começar a falar para vocês sobre o que é a PSD2. Aí vocês vão entender o quanto isso está impactando um dos mercados mais, né, relevantes que a gente tem aí, que é o mercado bancário, e particularmente esse aqui é uma implicação europeia, ainda não tem nada parecido no escopo aqui do Brasil, mas a gente vê como que as coisas podem mudar. Então, vou fazer uma pequena recapitulação aqui para vocês, né? Depois que foi lá criada a zona do euro e foram sendo, né, aumentados aí a importância dos mecanismos transnacionais, houve uma iniciativa chamada Single Euro Payments Area, o SEPA aí, né, falando da sigla em português, onde basicamente eles criaram essa iniciativa com o intuito de ter uma área, né, de 34 países onde se tem pagamentos eficientes, né, ou esse é o objetivo eficiente, sem uso de dinheiro. Ou seja, se alguém não está carregando euro-moeda, como poderia pagar, sabendo que, por exemplo, eu sou um residente da Espanha, eu quero fazer um pagamento na Inglaterra, ou eu quero fazer um pagamento na Holanda, ou eu quero fazer um pagamento na Alemanha, e vice-versa. Eu quero fazer com que esse pagamento, que é transnacional, seja tão eficiente quanto um pagamento feito localmente. É óbvio que isso vale para pessoas físicas, como é mais óbvio, né? Alguém que carrega um plástico e vai fazer um pagamento transnacional, por exemplo, de débito, quanto vale, evidentemente, para pessoas jurídicas que estão fazendo transações comerciais, ou de serviços, por exemplo, né? E essa iniciativa, além de facilitar, tornar mais eficiente todo o mecanismo de pagamentos, ela tinha também no seu cerne a ideia de ampliar a competição, ou seja, eu não preciso ficar dependente de uma determinada entidade ou de um conjunto de entidades que é do meu país, e quem está na zona do euro consegue fazê-lo, né, prestar esse serviço de pagamento de uma maneira mais eficiente. No ano passado, gente, saiu a segunda diretiva, né, existia a primeira chamada PSD, Payment Services Directive, e no ano passado, 15 de outubro de 2015, vai fazer um ano agora, saiu a PSD2. A PSD2 ela será obrigatória em 28 países em janeiro de 2018. A gente tem um horizonte aí ainda de um ano e pouquinho, né,
na qual a PSD2 ela vai ser implementada. E, apesar da sopa de letrinhas aqui, ela tem implicações extremamente relevantes para a competitividade bancária. O que ela exige do ponto de vista de conformidade, inclusive, ou seja, um banco que queira estar em compliance com a regulação europeia precisa prover APIs de acordo com a PSD2. E o que é mais interessante, apesar dela ter surgido de uma necessidade de pagamento, ela vai além do serviço de pagamento. Ela define maneiras e APIs abertas que dão esse acesso aos dados da conta corrente. Para antecipar um pouquinho já com vocês o que isso significa, significa que, a princípio, todos os bancos europeus desses 28 países, em janeiro de 2018, vão ter que prover APIs abertos baseados nos padrões determinados pela PSD2, para que qualquer entidade, dado que um determinado cliente bancário fez, evidentemente, uma autorização, consiga ter acesso aos seus dados de todos os bancos do continente europeu. Então, aqui, traduzindo isso para o Brasil, significa mais ou menos dizer que se eu sou cliente do Itaú, ou do Bradesco, ou do Banco do Brasil, ou da Caixa, ou de qualquer um desses, eu poderia operar todos esses bancos a partir de um deles ou a partir de uma terceira entidade que sequer é bancária. Olha que legal esse negócio. Isso está sendo viabilizado através de APIs. Então, a PSD2 ela tem como objetivos assegurar a segurança de pagamentos, né? Então, especialmente no assunto mobile. Então, de novo, ela começa no assunto mobile. Ela suporta a inovação por grandes players do mercado e também novos entrantes. Então, de novo, ela tem esse mecanismo de competição muito, muito forte. E ela tem uma busca de uma maior harmonização europeia. Deixa eu só dar uma paradinha aqui para ver que já tem algum tipo de comentário aqui, gente. Algumas pessoas reportando algumas questões de sincronização do áudio do vídeo, às vezes tem pequenas rateadas aí no Webex, viu, gente? Mas permaneçam por aí que a gente vai regularizando pouco a pouco. Você faz parte do show aqui, infelizmente. Então vamos continuar um pouquinho aí sobre PSD2. Então esses eram os grandes objetivos. E aí o que apareceram de desafios e oportunidades, apareceu uma figura nova. Eu nem traduzi esse cara, porque achei melhor manter, né? Porque a sigla é TPP, Third Party Payment Provider, né? Então a ideia é que ele é um provedor de pagamento terceiro. E esse cara, esse TPP, essa figura nova, ele precisa ter acesso aos detalhes das contas dos pagadores. Ou seja, então eu, pessoa física, estou fazendo uma compra por exemplo, comércio eletrônico, na Holanda, na Alemanha, em qualquer um desses países, na Itália, e é um provedor de pagamento que é capaz de iniciar um processo de pagamento a partir daquele site de comércio eletrônico que pode, então, fazer acesso à minha conta bancária ou ao conjunto das minhas contas bancárias. O acesso à infraestrutura bancária, então, evidentemente, ele tem que ser garantido do ponto de vista de segurança. E como eu falei para vocês, como existe paralelo e como parte intrínseca da PSD2 a necessidade de dar o acesso aos dados das contas correntes para os bancos, isso vai significar ou uma ameaça ou uma oportunidade, né? Então vamos investigar um pouquinho mais isso. Como é que as APIs estão mudando um mercado tão relevante quanto um mercado financeiro, né? Então a gente vê possíveis reações, né? Aqui já cai no domínio das interpretações GFT. A gente vê assim, um banco que pode olhar para isso e dizer, cara, olha, eu simplesmente vou estar em conformidade regulatória, então ok, eu vou prover as minhas APIs em conformidade com a PSD2. O que ele pode virar? Ele pode virar simplesmente um provedor de dados, ou seja, o cliente, no limite, nem mais precisa usar os canais bancários tradicionais para poder operar aquele banco, ou seja, no limite ele está completamente comoditizado. Tá? Então existe nesse momento, nesse mercado financeiro europeu, em bancos de varejo especificamente, uma discussão muito forte sobre quais são as oportunidades de diferenciação, dado que essas APIs geraram esse tipo de abertura de mercado. Um segundo provedor possível é um dito provedor ativo, ou seja, ele tenta olhar para o seu próprio dado. Então, imagina, a gente tem, vocês vão ver já um exemplo muito interessante aqui.
na qual eu começo, por exemplo, a dar uma inteligência aos meus próprios dados. Então, se eu sou um banco, eu sou uma provedora de, né, lá o meu dado de cartão de crédito, eu dou uma inteligência analítica para isso, faço categorização, dou ao meu cliente alguma flexibilidade para lidar com aquele dado e eu disponibilizo para esse meu cliente alguma experiência um pouco distinta como um provedor ativo dentro desse mundo para poder usar a oportunidade de me diferenciar desses bancos parceiros. Por último, eu vejo a gente vê um último cenário aí muito interessante desse banco, que é não só um provedor ativo, ou seja, ele usa o seu próprio dado aberto, como ele também faz uso de dados de terceiros. Então, é mais ou menos como eu falei para vocês, é como imaginar o cenário brasileiro dizendo que eu, de novo, Banco de Varejo, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, qual seja, o primeiro, o provedor ativo, simplesmente faz uso dos seus próprios, e aquele provedor ativo e usuário vai usar o dos outros também. Então, eu, Itaú, faço com que, a partir do minha própria plataforma digital, eu possa usar os dados do Bradesco e do Banco do Brasil. Isso que está acontecendo, tá, gente? Eu dei nomes brasileiros, mas se a gente quiser dar nomes europeus, é o Barclays, eu sou cliente do Barclays, eu posso usar dados do Royal Bank of Scotland ou do Santander, ou do BBVA, ou de qualquer outro banco europeu, ou do Deutsche, ou do qual seja, ok? Então, essa visão nova dá uma possibilidade muito interessante de competição e torna um desafio o tema da diferenciação, ou seja, porque no limite qual é a fidelização às marcas que esses clientes que virão na sequência dessa tendência vão ter, né? Ou seja, essa turma nova que está chegando aí, o que eles vão fazer, o que eles vão valorizar como um potencial banco. Então, a ideia aqui é que esse provedor ativo usuário cria novos serviços e novos parceiros para monetizar. E o próximo, então, vocês vão ter certeza que, dada essa nova realidade, ou seja, é muito claro que eu tenho, de um lado, algumas potenciais ameaças. E essas ameaças, vamos chamar os Big Four da nova era aí, né? O Facebook, o Google, a Apple, a Amazon, esses caras, mais todas as fintechs, né? Então, imagina, tem as N fintechs que estão circulando e aparecendo aí pelo mercado. Começa a olhar para todas essas APIs, começa a prestar serviços diferenciados, né? De alguma forma, se a gente não conseguir fazer uso dessas novas habilidades, da própria capacidade de consumir essas APIs, a gente não vai captar essas oportunidades de inovação para o nosso próprio banco. Ou seja, a gente pode ser assim, literalmente atropelado pelas ameaças aqui, sejam os Big Four do mundo digital, sejam as fintechs. Então, realmente, o momento é um momento extremamente interessante e propiciado por essa visão das APIs. Só para alguém, né, que curte aí um pouquinho mais a visão técnica da história, para ter uma visão aí de como é que isso funciona na prática, a ideia do X2SA, né, que é o tal padrão de acesso à conta bancária que está debaixo da PSD2. Se eu sou um usuário, então eu sou um cliente de uma determinada conta, eu quero iniciar, por exemplo, um processo de pagamento. Isso pode ser feito, de novo, por uma rede de parceiros. Então, imagina, eu estou falando de um adquirente aí de cartão, ou um outro parceiro tradicional, um varejista, ou a fintech, né? Ou seja, eu posso aqui estar falando de uma plataforma de comércio eletrônico, N alternativas aqui. Esses caras vão chamar APIs específicas, e aqui a gente vê os dois, eu mantive as siglas em inglês também para vocês identificarem, né? A primeira se chama Account Information Service, AIS, e esse AIS é o que dá informações sobre a nossa conta bancária para cada um desses parceiros, de maneira que eles consigam, né, por exemplo, vai fazer um débito, ele precisa saber qual que é o saldo disponível, ou iniciar um processo de pagamento, que é o tal do PIS, né, Payment Initiation Service, que é uma API também padronizada que esses caras vão ter que oferecer. E a ideia é que a solução bancária, então, passa a ter que ter uma capa na frente dos sistemas corporativos e do próprio API Management, etc., que consiga entregar essa ferramenta, né? Nós, na GFT, por exemplo, temos uma relação interessante com um desses
fintechs, né, startups aí que chama Figo, por exemplo, que faz uma plataforma PSD2 multibanco. Então, em vez de você se conectar a cada uma das APIs bancárias uma por uma, você vai no Figo e ele abre para os vários bancos, que é bem bacana do ponto de vista de racionalização. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha se alguém já tem algum comentário aqui. Vou abrir um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar pelo painel de pergunta e resposta ou pelo chat, tá, pessoal? Bom, além desse primeiro exemplo, né, a gente já falou, na verdade, de dois, né? O primeiro foi o Programmable Web, para dar para nós a temperatura do que está rolando aí no mundo das APIs. Depois falamos da PSD2 como uma diretriz, né, uma regulação que vai efetivamente mudar muito a prestação de serviços financeiros no ambiente de bancos em toda a Europa a partir de janeiro de 2018, que fundamentalmente é baseado em APIs. A gente vai falar agora de 3 exemplinhos adicionais também já de implementação para vocês entenderem um pouco a história. O primeiro é um que a gente tem muito orgulho dentro da GFT, né? E como vocês veem, eu mantive a notícia aqui do jeitão que está no nosso website. No último dia 13 de setembro, a GFT e o Fiedler Bank, que é um reconhecido inovador, né, banco digital da Alemanha, firmamos uma parceria relevante para que a GFT e o Fiedler continuem desenvolvendo assets digital, dentre eles digitais, né, dentre eles as próprias APIs. Eles vão colaborar com o nosso lab, né? A gente tem um lab de inovação, o Fiedler é um usuário desse lab de inovação para desenvolvimento de novas ideias e tal. E a gente vai explorar então um pouquinho o caso do Fiedler aqui, que toda a informação que vocês estão vendo aqui é informação pública, né? Esse mundo de APIs é o mundo de descobrir informação pública útil para todos vocês, e eu vou usar esse exemplo do nosso cliente e parceiro para mostrar para vocês como que isso rola na prática. Então, Fiedler, se vocês olharem aqui as duas imagens do lado esquerdo, nós estamos olhando para o aplicativo do Fiedler direto para os seus clientes finais. Então, se eu sou um cliente do Fiedler Bank, eu uso esse aplicativo móvel. Evidentemente ele está escrito em alemão, é um banco, né, que roda na Alemanha, tem outros países também, esse é o alemão, para vocês terem uma visão dele originalmente, esse é o país de origem. Né? Por outro lado, vocês olham para o lado direito, vocês veem duas outras telas, e não mais isso aparece como Fiedler, ou seja, deixa de ser verdinho e cinza, passa a ser azulzinho e branco, com os seus laranjinhas, e a gente olha aqui em cima e vê O2 Banking, ou seja, o que é isso? O2 Banking, O2, para quem ainda não pegou a relação, O2 é a operadora da Telefônica, né, do grupo Telefônica em alguns países, na Alemanha é um deles, a marca lá é O2, diferente daqui que é Vivo, por exemplo, né? E a O2, a partir de foi abril desse ano, lançou um banco. E esse banco é um banco que, claro, está direcionado aos clientes da O2, né? São milhões de clientes da operadora de telecomunicações que tem benefícios, né? Então, vocês veem aqui, por exemplo, há um bônus pela utilização do serviço bancário em dados para esses clientes. Para clientes que são da O2 e passam a usar o O2 Banking, há benefícios do ponto de vista dos seus serviços de telecomunicações. E o que é o O2 Banking? O O2 Banking é Fiedler Banking embarcado na marca O2, na experiência O2, na maneira de conviver com O2. Então, a gente está vendo nessa telinha aqui um exemplo extremamente completo de um negócio completamente embutido dentro do outro, pela utilização de APIs abertas. Ou seja, no limite, o negócio do Fiedler Bank é reconstruído por um parceiro estreito de negócio chamado O2, e que tem a sua capilaridade, os seus canais de distribuição, o seu próprio valor agregado, usando APIs. Né? E o Fiedler, né, para quem quer se investigar mais, tem muita informação bacana na web sobre eles. Eles são, por definição, um super open bank. Vocês vão ver lá que ele foi desde o seu início, desde 2009, concebido já com esse intuito de ser uma plataforma aberta de banking, ou seja, ele tem todo um outro conceito diferenciado
de prestação de serviços e da sua própria missão, né? Vamos olhar um pouquinho os detalhes disso. Aqui eu peguei para vocês uma das informações públicas que fala sobre a estrutura das APIs do FeedorBank. Aqui dá para ter um pouco de ideia de que tipo de serviço, né, esses caras oferecem por meio de suas APIs. Então a gente vê aqui que, claro, começa com login de usuários, vai levar para um determinado cliente, esse cliente tem uma determinada conta, nessa conta eu posso fazer algumas operações, posso fazer transferências, posso fazer transações, posso fazer débito direto, posso fazer transferência bancária e posso fazer pagamentos, né? Tudo isso está relacionado com essa estrutura que é disponibilizada através de APIs. Vamos dar uma espiada no portal do desenvolvedor? Então, isso é uma coisa que vocês vão observar também, né? Então, esse portalzinho que vocês estão vendo aí, de novo, é um portal público, né? Então, se a gente entrar aqui, esse é o portal público do desenvolvedor. Normalmente, os portais públicos de APIs, eles começam com o developer, né? Então, nesse caso, é o Developer Feeder DE. O DE é a siglinha aqui da Alemanha, aí tem filminho. Então, ele diz assim, olha, o que você, desenvolvedor, que vai criar uma nova experiência usando as APIs do Feeder, tem que fazer? Você tem que criar uma conta, você tem que criar aí o seu primeiro app, você tem que potencialmente se juntar à comunidade, se registre, é de graça, etc. Tem os nossos Developer Days, ou seja, aqui tem um conceito de um business extremamente aberto, né? Se a gente olha mais detalhes aqui, esse aqui é o site de documentação dentro do Developer Portal. Isso aqui é público, tá? Então qualquer pessoa pode chegar aqui, entrar, saber quais são as funções. Então, por exemplo, se eu quero fazer transferência, né? Eu tenho lá, por exemplo, eu sou um comércio aqui de rua e eu quero colocar dentro do meu website a possibilidade do cliente fazer uma transferência de um para outro para fazer, por exemplo, um pagamento, ou fazer um pagamento usando um cartão de débito. O que eu faço? Ó, aqui estão as minhas funções disponíveis nas minhas APIs. Notem que, claro, a documentação aqui é uma documentação técnica, ou seja, é um desenvolvedor que é o cliente desse tipo de portal, e é esse desenvolvedor que vai funcionar como o veículo, o meio para incluir essa nova experiência em outros negócios, ou seja, embutido da mesma maneira que eu dei o exemplo agora há pouco para vocês sobre o A2 Bank, ele vai criar isso em N outros negócios, né? Então, se vocês depois derem um passeio por aqui, vocês vão ver que é muito interessante essa visão que o Feeder trouxe. Então, aqui, né, o Feeder se coloca como um grande provedor de APIs para que o mercado as consuma de maneira livre. Vamos olhar duas outras perspectivas muito interessantes, né? Esse cara aqui também é um que está sendo, né, uma startup da Inglaterra, se chamava Mondo, perderam a marca, agora se chama Monzo, e eles fundamentalmente falam, um banco tão inteligente como o seu smartphone. E no limite, o que eles dizem? Olha, o que a gente realmente provê são APIs para você, usuário. Olha que legal, ele está dizendo, você, usuário, vai criar a sua própria experiência bancária. Então é óbvio, ele, da mesma maneira que o Feeder, né, como eu mostrei há 2 slides atrás, tem o seu próprio aplicativo com uma experiência previamente definida. Ele também permite a você, mais uma vez, vamos dar uma espiadinha aqui no Monzo, né? Ele permite a você criar a sua própria experiência, né? Então, se eu venho aqui na API do Monzo, da mesma maneira, você vê que é um site até similar, né? Então, só sobre contas, sobre o seu saldo, sobre as suas transações, o que você pode fazer? Eu posso listar minhas transações, por exemplo. Então, você vê toda a documentação e você vê que está tudo absolutamente aberto para qualquer pessoa abrir um website e fazer. Ou seja, é uma maneira muito diferente de pensar efetivamente. Então, esse aqui é mais um que provê, e no limite provê para uma pessoa física criar sua própria experiência. O último exemplo, antes da gente entrar em alguns detalhezinhos a mais, é um exemplo que vem do nosso Digital Lab, e aqui é uma mudança de paradigma naquela visão de que eu, quando consumo determinados APIs, posso mudar a experiência do meu cliente. Então, aqui, por exemplo, eu estou entrando num portalzinho, esse portal poderia ser o meu Internet Banking. Nesse Internet Banking, eu procuro as minhas transações, por exemplo, de abastecimento de gasolina, eu vejo que as minhas transações estão
categorizados, como vocês estão vendo aqui. Opa, estão inclusive georreferenciadas. E no georreferenciamento eu posso ter uma inteligência, ó, clicando naquele sininho, vou até parar o filminho aqui para vocês verem, ó, de usar uma API externa. Então vejam, eu sou um banco, estou dentro do meu Internet Banking, dei ao meu cliente a possibilidade de listar transações por natureza, né? Então o que eu fiz de abastecimento, posto de gasolina, e estou usando uma API externa, ou seja, um outro provedor totalmente diferente, para dizer para mim onde é que estão, né, onde que o valor é mais barato. Então, você abasteceu aqui, tá vendo aqui ó, os verdinhos, laranjinhos, vermelhinhos, são os preços comparativos do combustível nesses vários países. Então, aqui a gente olha para uma perspectiva adicional, ou seja, além de ter a visão de prover esse serviço dessas APIs para poder ter, por exemplo, os meus novos canais, alguém de fora criar uma nova experiência e realmente mudar a maneira como os meus serviços são entregues, eu também olho para as oportunidades que eu tenho de consumir, né, APIs de terceiros e mudar a experiência do meu próprio cliente. Então a gente tem tanto essa visão do consumidor quanto a visão do provedor. Antes de a gente continuar aqui para os elementos de tecnologia, eu vou dar umas piadinhas se alguém tem alguma pergunta. Tá? Vou parar uns segundinhos aqui. Bom, seguindo. Todos esses exemplos que a gente deu, né, pessoal, lembrando, a gente falou do Programmable Web, falamos do PSD2 e o novo estándar de pagamento, falamos do FIDOR e a experiência aberta, inclusive do O2 Banking consumindo todas as APIs do FIDOR para criar um novo banco e uma nova marca e uma nova experiência. Falamos do Monzo como, né, APIs financeiras direcionadas já ao consumidor final criar sua própria experiência, e falamos também do consumo de APIs mudando o serviço que é prestado, né? Olhando para isso na perspectiva de fora. Vamos falar um pouquinho agora sobre os elementos da tecnologia, né? Quais são as coisas principais aí que normalmente tocam esse negócio das APIs, né? Então, vou falar de baixo para cima. O primeiro é óbvio, a gente tem os nossos sistemas internos, né? Os nossos sistemas core, aqueles que tomam conta das transações do negócio, do cadastro de clientes, né? Falando de novo do negócio bancário, das contas correntes, do cartão de crédito, dos financiamentos, etc. Né? Se estiver falando da seguradora, das apólices, sinistros, dos endossos, etc. Né? Então, todos esses sistemas core, normalmente, eles vão ser, antes de virarem APIs para serem expostas externamente, vão passar por uma capa de integração, né? Então, essa capa de integração normalmente vai pegar essas informações que estão distribuídas nesses vários sistemas e vai expor essas informações através de uma capa de serviços aqui, né? Então, esse mundo aqui, né, dessa capa intermediária para baixo, ainda está normalmente no domínio interno da organização. As duas primeiras capas aqui não vão para fora, normalmente estão no domínio interno. E a capa de cima, tipicamente, é a capa que já começa a ser exposta externamente, se eu quiser falar de uma API que é consumida externamente. Nem sempre esse é o ponto de partida, tá? A gente tem um monte de clientes, de prospects, etc., que têm iniciativas de API para organizar o seu próprio desenvolvimento interno e para poder fazer, né, mais uma visão de reuso, uma visão econômica de mais eficiência da utilização interna, etc. Mas eu estou já tentando extrapolar para o uso externo, né, para o Open Business, efetivamente, né? E aí a gente tem esses três grandes elementos que a gente vê aqui na parte superior do slide, né? Começando pela esquerda, a gente tem o próprio gerenciador de APIs, ou seja, o que eu vou fazer nesse gerenciador de APIs? Catalogar os diferentes serviços que eu tenho. Então, vocês viram lá naquele portal, né, tanto que abriu tanto do Monzo quanto do FIDA, tem lá um catálogo, né? Aquilo lá era um portal do desenvolvedor, mas por baixo daquilo, é evidente, tem um catálogo. Nesse catálogo, eu tenho que dizer quais são os meus serviços, eu tenho que dizer
quais são os usuários que estão autorizados a usar aquele serviço, eu tenho que dizer quais são as cotas de utilização daquele serviço, porque eu não quero liberar para uma utilização irrestrita. Eu vou dizer, ou eu vou acompanhar como é que está a utilização dessas APIs, eventualmente eu vou fazer cobrança pela utilização dessas APIs. Imagina, se eu sou um provedor de pagamento, cada vez que alguém utiliza a minha API para pagar, eu posso realizar uma cobrança específica por aquela transação, né? Então, a ideia é de monetizar. Toda essa gestão tipicamente faz parte do API Manager. Alguns hoje no mercado, né, algumas tecnologias, elas permitem, inclusive, no âmbito do API Manager, algum tipo de construção técnica, ou seja, eu vou, por exemplo, fazer composição de serviços que estão nessa capa de integração dentro do API Manager, de maneira que eles estejam mais prontos para serem consumidos. Vocês vão ver que essa é do Lesson Learned aí que a gente vai compartilhar no final. Nem todos têm isso nessa capa do API Manager. O portal do desenvolvedor, como vocês já viram ali, vocês viram 2 exemplos ao vivo, tem N outros aí. O portal do desenvolvedor é o ambiente que você vai dar para alguém que, como diz o nome, é um desenvolvedor, é um técnico que vai montar um novo aplicativo móvel, um novo portal web, vai compor esse serviço e criar uma nova experiência, onde é que ele vai encontrar essas várias APIs e a maneira de utilizá-las. Grosso modo, o Programmable Web é um meta-portal de desenvolvedor, porque ele referencia portais de N provedores diferentes. Tá? Então, o portal do desenvolvedor sempre é muito importante, porque é o lugar onde esses caras vão encontrar essas APIs para poder compor as suas novas aplicações. E, por último, sempre tem, aqui é muito relevante, ter uma visão de um gateway de segurança, né? Ou seja, a gente precisa, uma vez que nós estamos expondo coisas, como eu falei para vocês, se as 2 capas de baixo são internas e as capas de cima podem ser externas, eu preciso ter separações muito claras de segurança aqui. Então, esse cara vai aplicar políticas de segurança, vai atuar em autenticação e autorização, vai aplicar as cotas que eu falei aqui para vocês, vai evitar ataques, etc. Então, existem, de novo, como eu falei para vocês, outros elementos da tecnologia que podem fazer parte dessa pilha referente à gestão de APIs. No fundo, a gente olha para esse quadro aqui, esse é o quadro, entre aspas, mínimo, ou seja, é um quadro que a gente encontra repetidamente em vários lugares, né? E a outra discussão que é muito boa é essa discussão aqui, né, pessoal? É a discussão quanto ao modelo de entrega, né? Se é um modelo de entrega on-premise dentro de casa ou seria um modelo de entrega em nuvem. Isso está todo mundo discutindo essa história. Ou seja, quando eu falo de uma API, onde é que eu vou expor essa API? Onde é que estão os sistemas que efetivamente dão as funcionalidades que estão expostas na API? Então, a discussão muitas vezes está essa aí, né? On-premise ou dentro de casa versus nuvem, mas, na verdade, o que a gente tem encontrado cada vez mais é essa visão de dentro de casa mais nuvem, ou seja, aquilo que eu vou expor externamente, de alguma maneira eu vou expor na nuvem, usar de recursos da nuvem e fazer um provimento mais dinâmico e conseguir trabalhar isso de uma maneira mais dinâmica, ao mesmo tempo em que eu tenho os meus sistemas dentro de casa controlados, atrás do meu firewall, com segurança, com controle, e esses caras vão formar uma solução híbrida, ou seja, a gente entende que a tendência cada vez maior é ter soluções híbridas, porque as de dentro de casa estão progressivamente se movendo para a nuvem. Então, deixa de ser uma discussão de versos e passa a ser uma discussão de um mais o outro. Então, acho que na tecnologia, as 2 principais questões são a estrutura, que vocês viram no slide anterior, e on-premise mais nuvem. Isso aí, efetivamente, a gente tem visto essa discussão bastante. Eu vou dar uma nova paradinha aqui para ver se alguém tem alguma pergunta. Estou seguindo aqui, pessoal. Hoje vocês estão mais quietos do que normalmente. Vamos falar, então, da implementação de banking em escala global. Esse aqui é um case nosso, da GFT, que a gente consegue compartilhar essa reta final aqui do nosso webinar,
vai na linha de compartilhar com vocês algumas lições aprendidas que são aplicáveis nessas iniciativas. O caso aqui é um caso de implementação em âmbito global, ou seja, uma organização que tem operações em muitos países diferentes. Naturalmente, esses vários países diferentes têm as suas próprias, né, legislações, têm a sua própria forma de funcionamento do mercado, tem diferentes competidores, tem diferentes situações, né? Então, em cada um desses países, a ideia e o conceito do projeto foi manter a possibilidade de contribuições locais. Então, imagina, se eu estou na América Latina, eu quero ter contribuições dos meus países da América Latina. Se eu estou nos Estados Unidos, eu quero ter as minhas APIs dos Estados Unidos. Se eu estou na Europa, eu quero ter as minhas APIs da Europa. Se eu estou na Ásia, eu quero ter as minhas APIs da Ásia. E fazer com que isso se dê sem tornar esse mundo de APIs da mesma organização que tem amplitude global se tornar uma verdadeira bagunça. Ou seja, eu preciso ter algumas diretrizes, né, e diretivas globais para fazer com que o trabalho de cada um dos países, ainda que seja independente, se dê dentro de um framework organizado. Ou seja, eu defino as minhas APIs do meu catálogo com base numa linguagem de definição que é formal, ou seja, todo mundo está estritamente relacionado à mesma maneira de definir APIs, e essa mesma maneira de definir APIs produz para mim todos os insumos que são necessários para que os tais desenvolvedores, lembra, a gente falou sobre eles várias vezes, tenham uma uniformidade de experiência, né? Então aqui, em vez de ser o User Experience que a gente tanto fala, né, o UX, a gente está falando do DX, do Developer Experience. A gente quer que o Developer Experience seja uniforme, seja consistente nos vários países. Isso significa que ele tem acesso a uma documentação que é consistente, ele tem acesso às interfaces de implementação, aqueles serviços, né, aquelas definições que vocês viram, por exemplo, aqui, né, isso é uma interface de implementação que ela seja consistente entre os vários países, né? Que ele tem SDKs, quando eu vou embutir essas APIs dentro, por exemplo, de um dispositivo móvel, de um aplicativo móvel, que ele tem SDKs que são padronizados e que ele tem acesso dentro desse, né, esse ambiente aí do desenvolvedor a um portal de exemplos, amostras, ou seja, eu sou um novo desenvolvedor, eu estou desenvolvendo uma nova experiência aqui relacionada com a prestação de serviço de transporte e eu quero incluir uma possibilidade de fazer pagamentos nessa prestação de serviço de transporte. Perfeitamente, a API pode ser utilizada dentro dessa prestação de serviço de transporte e eu te dou exemplos concretos de como utilizar. Então, todo esse aprendizado aqui, toda essa visão de governança para APIs, né? Imaginem, se ela era crítica para uma situação de muitos países, realidades, né, de novo, legais, regulatórias, econômicas, competitivas diferentes, ela se provou útil também em outras situações, né? Então, se hoje falo de uma corporação, né, essa corporação precisa trabalhar em cima desses padrões de maneira que ela consiga governar isso depois, né? Que ela consiga efetivamente fazer gestão posterior desses ativos, né? Esses ativos, como vocês vão ver no nosso final aqui, na nossa conclusão, no final das contas, essas APIs elas passam a ser parte de um rol de produtos, né? Que a nossa organização oferece ao mercado para que sejam consumidos de uma maneira totalmente digital. Então, esse caso ele mostra a importância de organizar essa cozinha aí que não aparece antes de chegar no desenvolvedor, de maneira a ter esse developer experience bastante uniforme. Então, muito bacana esse exemplo e vale a pena conhecer depois os detalhes. Quem quiser conhecer mais um pouquinho, a gente consegue compartilhar. Então, antes da gente finalizar, né, vocês já vão ter uma oportunidade lá de fazer as últimas colocações de vocês, perguntas que forem necessárias. Eu vou falar um pouquinho de potenciais implicações aí, como que vocês se preparam para o sucesso, né? A gente quer se preparar para o sucesso. O que eu tenho que ficar atento quando eu começar a minha iniciativa de API ou depois que ela tiver começado, de maneira que eu consiga manter isso
disponível, saudável, robusto, que eu consiga fazer gestão disso e tornar isso efetivamente mais um diferenciador do meu negócio. Então a gente chamou a atenção de 4 grandes aspectos aí para vocês. Eu vou passar um a um e fazer alguns comentários sobre isso, né? O primeiro é o tema de escalabilidade. Isso a gente já vivenciou em alguns lugares e é muito interessante isso. Ou seja, a primeira coisa que acontece, lembrando daquela pilha de tecnologia, é que na medida em que você expõe para um consumo mais fácil os serviços que no limite vêm lá dos seus sistemas corporativos, eles vão ser naturalmente pressionados. Então imagina, é muito simples a gente pensar isso no caso do banco, né? Quantas vezes nós consultávamos o nosso extrato bancário quando a gente tinha que ir na agência? Quantas vezes a gente consulta o nosso extrato bancário quando a gente tem esse cara disponível literalmente no nosso bolso? Ou seja, alguém consegue diretamente mandar para nós a utilização do extrato bancário. Então, é muito bacana. Tá? Isso vai realmente pressionar o sistema corporativo a entregar mais performance. Então, uma das dicas que está aqui é que vocês têm que avaliar a oportunidade de offloading. O que é offloading? Offloading é tirar o dado do sistema corporativo e jogar ele num lugar que potencialmente é mais barato, ou que é mais escalável, ou que é mais não compete com as suas transações, especialmente para as suas consultas mais frequentes, né? Tem muitos negócios onde isso é possível. Então, o óbvio aí, o cartão de crédito, eu quero ver meu extrato do cartão. Cara, isso pode perfeitamente estar no offload, não precisa estar no lugar que recebe as transações, né? Eu quero ver, eu sou um distribuidor e eu quero ver as minhas últimas compras nos últimos 3 meses. Opa, isso aí pode estar no offload. Então, tem uma oportunidade muito grande aí de offload. A outra dica muito relevante, né, isso está permeando o digital o tempo inteiro, é o conceito de desacoplar, né? Então, você tem que desacoplar o teu canal, né, ou seja, o teu mobile, o teu web, o teu caixa eletrônico, o teu canal como um todo, né, o atendimento, o smartwatch, o que for, do teu sistema corporativo. Você tem que criar aquelas capas que vocês viram ali, né? E porque se as coisas estão acopladas, você não vai ter a possibilidade de introduzir esses elementos no meio de offload, né? De descarregar efetivamente para poder dar conta dos tipos de consultas, principalmente, que vocês vão ter. Então, desacoplar é uma dica muito relevante, avaliar a oportunidade de offload é uma outra dica muito relevante. Tem uma perguntinha aqui, pessoal, do Marcos Oliveira. Antes eu vou responder ao Marcos aqui. O Marcos pergunta aqui: os apps que agora podem ser criados pelo consumidor final não podem danificar a imagem da instituição como feeder? Os apps passam por avaliação? Ô, Marcos, muito boa a sua pergunta, rapaz. É engraçado esse contexto. A resposta é: a gente vai controlar menos. Ou seja, quem entrar nesse mundo e as organizações que entrarem por esse mundo vão controlar menos o que é feito com as suas APIs. E isso faz parte do jogo. Ou seja, como eu disse desde o início da provocação aqui, é um mundo open. E nesse mundo open você controla menos, é claro. O que você não vai abrir mão é o tema da segurança, que inclusive está aqui na nossa recomendação. Mas a experiência que vai ser criada, você não vai ter controle sobre ela, não. Então, de novo, você pode ser, falando de banco, mas pode ser aquele banco passivo que diz: simplesmente entrego e não vou me beneficiar, ou eu posso ativamente tentar me engajar. Tá bom? Tem uma pergunta da Michele aqui também. Michele Campos: bom dia. Após a implementação na Europa por banking será algo que muda constantemente, mesmo no Brasil de maneira mais acelerada? Você acredita que quando teremos esse tipo de relacionamento no Brasil? Michele, é uma pergunta espetacular a sua também. Vale $1 milhão. É óbvio, a gente sabe, o mercado brasileiro é bastante concentrado, né? O número de players é relativamente pequeno e nesse momento eu acredito que não tem no Brasil nenhum tipo de tendência a regulamentar um open banking igual ao da Europa. No entanto, o que a gente começou a observar são que bancos pontuais vão começar a se diferenciar, né? E várias empresas vão começar a se diferenciar por oferecer esses serviços aos seus clientes. Então, acho que no Brasil talvez venha
muito mais das organizações mais inovadoras ou que querem disponibilizar novos serviços para o mercado do que forçado pelo mercado, tá? É a visão que a gente tem hoje. A Michelle também pergunta, após essa apresentação, onde ficará disponível a gravação. A gente tem um canal no YouTube onde ficam gravados, não só esse, como os anteriores também. Tá bom, Michelle? O pessoal depois aí vai mandar para vocês o link. O Fabrício Pedroso pergunta, o conceito de Open Bank no Brasil já está sendo utilizado por algum player? Já existe alguma iniciativa de organizar o conceito no mercado? Bom, Fabrício, é mais ou menos a mesma visão que eu acabei de falar. Tem alguns, a gente sabe de algumas iniciativas, eu acredito que publicadas ainda não tem, né? O pessoal do Original já anunciou que vai fazer, né, um Open Banking, mas eu creio que eles ainda não publicaram, já anunciaram em algumas palestras, por aí já falaram um pouco sobre isso. E no mercado eu creio que não tem uma iniciativa de organizar isso ainda não, tá, Fabrício? Eu tinha comentado ali com a Michelle. Obrigado aí, pessoal, pelas perguntas. Marcos, desculpa aí que eu demorei um pouquinho mais, que eu estava de olho aqui, não olhei o painel. Muito bem, falando de novo então da escalabilidade, acho que já deu para falar. Vamos falar um pouquinho de integração. Isso é muito bacana, gente. A API não é para ter perspectiva. Assim, quando eu construo uma API, eu construo a API para atender a quem consome, não a quem provê. Então, é muito comum você ter um erro do tipo, não, meu sistema já tem um serviço aqui que me dá uma lista de transações de tal jeito. Aí você pergunta, mas o consumidor quer essa lista ou ele quer transação a transação? Ele quer transação a transação. Então, a lista não serve, gente. Então, assim, isso não pode ser perdido de vista. A gente tem que transformar o dado numa API na perspectiva de quem consome. Volta mais ainda a visão de desacoplar, né? Integração é o lugar onde a gente vai desacoplar, né? Então aqui vem o reforço, desacopla e desacopla. Tem que estar desacoplado o consumo lá no canal e na API, né? O canal chamando a API daquilo que é o sistema core. E a gente tem observado também em alguns clientes, prospects, etc., que, de novo, da mesma maneira que eu falei para vocês, que o sistema core pode ser pressionado, o integrador também pode ser pressionado por mais escalabilidade, né? E aí tem que pensar, porque o jogo do offload já não funciona mais, né? Aí tem que trabalhar um pouco na arquitetura técnica, no sentido de realmente dar mais robustez para isso. Então, esses dois primeiros temas são temas, eu diria, são recomendações que têm um fundo mais técnico aí para vocês, já prevendo questões que vocês futuramente vão ter quando as APIs realmente ganharem popularidade, né? Gerarem novas interações. Do ponto de vista de gestão agora, gente, as principais dicas que eu acho que a gente consegue compartilhar. Primeiro, a API tem que ser vista como um produto, ou seja, eu tenho que olhar para aquilo, eu tenho que ter um ciclo de vida, eu não posso aposentar de uma hora para outra, eu não posso fazer um versionamento sem falar adequadamente com a minha comunidade de desenvolvedores, às vezes eu tenho que manter 2 versões no ar, ou seja, dependendo da situação, você tem que gerenciar isso de uma maneira bastante detalhada, ok? E o ideal é vê-lo como um produto. Com a API, você tem que gerenciar isso como um produto e dar o seu ciclo de vida. Segundo, né, e um pouco na linha da pergunta aqui do Marcos, que falou assim, poxa, mas será que a gente não vai ter algum risco de marca? Será que os caras vão criar alguma coisa que está fora do controle? A resposta é, você precisa alimentar a sua comunidade de desenvolvedores. Eu sugiro vocês depois darem uma visitada ali no site do Fiddler, muito interessante, na hora que vocês veem o quanto esse cara, ele alimenta essas comunidades de uma maneira diferente, de maneira que eles façam parte do negócio. Ou seja, apesar de eles estarem fora, né, formalmente falando, eles não são empregados, eles fazem parte do negócio. Essa comunidade de desenvolvedores vai criando essas novas experiências de uma maneira muito aberta e efetivamente vão gerando novas formas de utilização dos serviços de vocês. E aí, obviamente, de novo, né, tem a ver com a visão de produto, mas tem que, de novo, ver com a governança interna. Então, a dica que eu dei para vocês ali da implementação da Global é muito boa, porque isso, efetivamente, vai fazer falta muito rápido. Precisa trabalhar nessa governança interna, né?
E a terceira dica em gestão é a mesma que eu mostrei para vocês lá no posto de gasolina e na utilização, né, da API de georreferenciamento para dar o preço da gasolina. Independente de qual é o seu negócio, a pergunta é, será que eu posso usar a API de alguém para enriquecer a experiência do meu próprio cliente? Ou seja, eu posso diferenciar o meu produto ou serviço por eu consumir a API de alguém? Então, exemplo, a turma de seguros, aí, os multicálculos. Quem pode consumir um multicálculo e colocar isso num lugar onde o risco é gerado? Então, se eu estou comprando um carro, eu posso jogar um multicálculo lá para expor potenciais cotações diferenciadas no momento em que alguém está comprando um carro, ou no momento em que alguém está fazendo uma viagem e já quer comprar um seguro viagem, quer ter acesso a um multicálculo. Ou seja, tem milhões de situações onde a consumir uma API, e pode não ser uma coisa tão básica igual eu acabei de falar para vocês, pode ser dar o preço da gasolina num banco. A princípio não tem nada a ver com o negócio do banco. Mas, como o consumo era daquela natureza, eu estou dando essa possibilidade. Então, aqui, meus amigos, o céu literalmente é o limite. E junto com as APIs disponíveis, né? O céu e as APIs disponíveis. Tem muita oportunidade aqui de diferenciação. Pensem no cenário aí da PSD2, onde todos os bancos, a princípio, vão ter o dado de todos. O que um banco pode oferecer de diferenciado para um cliente de maneira que ele continue frequentando o seu canal? Ou seja, aqui possivelmente a resposta é estender o seu conceito de serviço, a sua prestação de serviço, por meio de APIs de terceiros. E a última dica aqui, pessoal, é segurança. Segurança não pode ser menosprezada, tem que olhar para o risco. A gente está abrindo um canal novo, como o Marcos colocou, menos controlado, né? Um canal que não tem o mesmo nível de controle que a gente tem para o consumo interno, para um parceiro regular que vem por uma VPN. Então, tem que gerenciar esse risco, o risco de ataque, mas também o risco de mau uso não intencional. Então, imagina, eu tenho que ter cota em algumas situações. Alguém pode chegar lá e, por um erro do desenvolvedor, botar um sistema em loop que consome sua API sem parar. Isso vai derrubar o seu sistema, você não pode deixar isso acontecer. Então, segurança tem a ver também com mau uso não intencional. Tem que fazer essas duas coisas. E aí, assim, os padrões de mercado, é claro, eles estão sendo refinados progressivamente no sentido de melhorar as condições de segurança, né? Quem viu o nosso webinar anterior viu que a principal barreira para os negócios digitais em bancos é efetivamente o tema da segurança. Hoje, na perspectiva de quem viu essa história, né? Então, adotar padrões de mercado é muito melhor do que você ficar tentando reinventar a roda, né? Então, use seus padrões de mercado e assegure que você tratou os riscos no nível que ele precisa ser tratado. Tá bom, pessoal? Esse é o conteúdo. Eu vou abrir novamente aqui para vocês fazerem perguntas, comentários, antes da gente finalizar. Ó, chegou aqui alguma coisa a mais no nosso padrão. O Fabrício Pedroso pergunta: a PSD2 prevê transações em Bitcoin também? Fabrício, eu não tenho essa informação, rapaz. O padrão, ele é um padrão bastante amplo, vamos chamar assim, né? Então, como você viu lá no início, quando eu comecei a falar de PSD2, um dos conceitos que está debaixo dele é permitir as inovações, né? Não é um padrão travado para dizer eu só posso transacionar em euros, mas teria que ser checado. Eu diria para você que provavelmente sim, mas eu não consigo te assegurar. Faz sentido do ponto de vista do conceito do padrão. Tá bom? Pessoal, são exatamente meio-dia. Eu deixo aqui os meus dados para vocês. Agradeço novamente a oportunidade da gente estar junto aí por essa 1 hora. Espero que tenha sido útil. Como vocês viram hoje, como eu provoquei vocês, é um webinar muito aberto, né? A gente navegou na web aqui em sites públicos, vendo coisas que estão acontecendo. E, enfim, é um mundo de muitas oportunidades aí. Muito obrigado, viu? Um abraço para vocês. Até a próxima.